Amigos queridos, convidamos a todos a mergulhar o pensamento nas vibrações felizes da melodia da música, a mergulhar o pensamento nos ensinamentos de vida eterna que Jesus trouxe para toda a humanidade. Convidamos a todos a estarmos juntos, entrelaçando os nossos mais sublimes sentimentos, para que a legítima fraternidade se construa em nossos corações. Jesus, divino amigo, sê conosco, Senhor. Volvei o seu olhar misericordioso para toda a humanidade da Terra e dá que possamos estar em companhia dos seus mensageiros, estes abnegados servidores da sua seara, que são conosco, amparando a nossa existência na Terra e sendo exemplos vivos do seu Evangelho entre nós. Assim, Mestre querido, em seu nome, Senhor, e em nome dos bons Espíritos que aqui se encontram, iniciamos o Evangelho desta manhã. Que sua paz seja conosco, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. O Evangelho de Jesus, traduzindo as leis divinas, é o roteiro sublime que nós devemos traçar para nós e palmilhar nesse roteiro sublime. Já é chegada a hora para todos nós de estarmos na ação regeneradora dos nossos espíritos. Neste momento significativo de transição, estamos refletindo sobre nós mesmos, tendo como paradigma o Evangelho de Jesus. Muitos os chamados, poucos se fizeram escolhidos. Muito se pedirá àqueles de nós que temos muito recebido e tantas vezes nem reconhecemos o quanto recebemos, porque estamos muitas vezes distantes da lucidez, da verdade, e porque o repertório de sentimentos nobres em nós muitas vezes ainda não se contrapõe às nossas más inclinações. Para que o espírito possa sair do farisaísmo, porque os fariseus tinham a pretensão de ser e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação. Mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje conosco. Mais responsáveis somos porque temos recebido a luz da verdade. E talvez precisemos sentir a força dessa verdade como um despertar dos nossos espíritos. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se os conselhos que os espíritos dão, ou seja, se o Evangelho de Jesus, que é um roteiro iluminativo, não mostram para nós quem somos. Se esse conselho que os Espíritos nos dão, alguma coisa não há que nos diga respeito. Isso faz com que a gente possa voltar o nosso olhar para o nosso mundo interior. E entender que esse mundo interior, esse mundo íntimo, que nós estamos sendo convidados,
como mergulhar nesse mundo interior, porque a gente gostaria que as nossas compreensões tivessem uma praticidade, como temos falado, que nós ainda não aplicamos o Evangelho na sua totalidade, porque a compreensão nossa, a compreensão com o sentimento ainda é precária. Portanto, as nossas compreensões são externas, intelectuais, e às vezes nós precisamos ser convidados a esse mergulho interior. Nós não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha uma vitória imediata no espírito de todos os povos. A influência do Evangelho se manifesta em todo o mundo hoje, em todas as nações, em todos os povos, em todas as ideologias religiosas. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa, é difícil, porque o ritmo que nós estamos dando a esse progresso é ainda sermos conduzidos pela força da lei e não pela nossa vontade deliberada e firme. Então, nós estamos, enquanto povo, coletividade, sendo literalmente arrastados pela lei de ação e reação, de causa e efeito, constrangimentos, expiações e provas acerbas, porque estamos ainda desprovidos de obras significativas. Então, não acontece o mesmo, não deveria acontecer o mesmo na esfera íntima de cada um de nós. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades, tendências, enfim, há um tesouro, um manancial milenar de experiências armazenadas. Quando essas experiências ajustadas ao Evangelho forem incentivadas, elas, interessante, arregimentam outras, motivam outras, e ficamos então imbuídos de uma esperança de que somos capazes de modificar a nós mesmos. Quando as pessoas nos reportam o quão difícil é, e para nós também é, fazermos essa transformação, nós podemos pensar assim: o que falta em mim de forças na construção do bem que sejam formas de se contrapor àquilo que eu vim transformar? Porque são vetores opostos que precisamos desenvolver. Opostos. Então, para que eu possa fazer a transformação, eu tenho que ter construções de sentimentos nobres nas ações, nos meus relacionamentos. Esse é o espírito forte, porque a força do espírito é o sentimento nobre. Essa é a maior força do espírito. E se nós falamos não temos força, estamos dizendo não temos sentimentos nobres bem estabelecidos com aqueles a mim confiados, no meu grupo de convivência, aqueles que estão ao meu alcance. Porque no momento em que nós desenvolvermos compreensão, tolerância, desenvolvermos compaixão, perdão, renúncia, nenhuma força contrária ao bem nos arrastará mais. Porque estaremos cobertos de construções felizes. E então, nesse plano, o ensino do Evangelho pode se exteriorizar em obras imediatas. Bastará que nós nos afeiçoemos a Jesus. Nós pensamos amar Jesus e dizemos que amamos Jesus. Mas como amamos Jesus se aborrecemos o nosso próximo? Não é? Tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus, a mim estareis fazendo. Ora, é impossível para nós fazermos o mal para alguém sem que isso esteja sendo feito também para Jesus.
Porque Jesus, sendo a representação da lei, qualquer transgressão à lei divina, eu estou afetando esse sentimento. Então, enquanto nós estivermos atraídos, o quanto ainda somos, pelas questões do mundo externo, o serviço estará perturbado, comprometido. E diz Emmanuel, de igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sobre a tormenta forte. Nós vivemos nessa linha de pensamento, né, de que muito será pedido a quem muito tem recebido. Nós vivemos ainda num estado tormentoso interno, um verdadeiro duelo íntimo, onde forças antagônicas lutam dentro de nós, aguardando um posicionamento nosso que tarda a chegar. Nós aprendemos a conviver atormentados, sem esperança de resoluções desses conflitos. Nós acostumamos a fazer queixas da nossa infelicidade, sem termos a alavanca da vontade estabelecida para reverter o processo. Nós nos sentimos tamponados nos nossos sentimentos mais nobres, mas muitas vezes ainda preferimos, pela morbidez desses prazeres, esses tampões que me impedem de viver sentimentos nobres. Então, diz Emmanuel, não nos entreguemos, entretanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. É muito importante nós entendermos que, quando nós estamos identificando a dificuldade do outro, o mal do outro, nós estamos projetando o mal que há em nós. E quando nós projetamos o mal que há em nós, nós estamos dizendo, naquele momento da nossa prepotência, que o outro é inferior a nós, porque ele é portador de uma dificuldade espiritual, emocional ou de outra natureza, moral, né? Nós estamos dizendo, toda vez que eu vou apreciar o mal do outro, eu estou dizendo que ele é inferior a mim, porque isso é a cegueira do espírito, que não percebeu que eu percebo no outro a projeção do meu mundo íntimo, porque nos falta ainda um filtro chamado caridade. Então, quanto estamos sendo chamados para a ação da construção de nós mesmos nos nossos relacionamentos? O Evangelho diz para nós que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Nos fazemos escolhidos, ou seja, atendemos aos chamamentos de forma que esses chamamentos, esses testemunhos, essas adversidades do caminho se transformaram em obras. Quando isto acontecer, nós estaremos sentindo em nós que estamos retribuindo para a vida o muito que temos recebido. Falamos anteriormente que muito se pedirá, e o que é que nos será pedido? Nos será pedido que nós possamos dar resolução ao planejamento
E Emmanuel tem uma mensagem que fala da nossa administração e diz: dê conta da sua administração, a administração da sua existência no percurso reencarnatório. Quando isto for um êxito, né, que são os espíritos completistas, aqueles que realmente caminham construindo dentro do seu planejamento reencarnatório, que abriram os olhos e abriram igualmente o coração para sentir as infinitas bênçãos que aquele roteiro iluminativo chamado planejamento reencarnatório tem sido para nós. É isto que nós estaremos realmente contribuindo, né? O que é verdadeiramente que me será pedido? Me será pedido que eu seja feliz. Olha só, porque a lei é do amor. E para que eu seja feliz, eu preciso resolver as temáticas do meu passado, que teimaram em permanecer conduzindo meus passos aos abismos das ilusões. Que maravilha nós entendermos hoje o que é o planejamento reencarnatório, um roteiro para o bem, para sermos felizes, para que as culpas, os remorsos se transformem em verdadeiros arrependimentos, para que as teorias que dormiam em nosso pensamento e nos anestesiavam possam gerar ações compatíveis com aquilo que já é o meu entendimento, aquilo que eu já compreendi com o coração, aquilo que a vida tem me conduzido. É muito simples. Não são coisas mirabolantes, são coisas simples, porque a lei do amor nos conduz ao amor. Então, quando nós sentimos a satisfação de estarmos nas retas seguras traçadas para nós, nós temos o regozijo do Espírito. Nos sentiremos bem-aventurados, nos sentiremos ditosos e felizes, apesar das lutas que travamos conosco mesmo diariamente. É isso que o trabalhador espírita cristão precisa sentir para não incorrermos mais nessa questão que o Evangelho diz: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado, ou seja, arcará com a consequência dos seus atos. Então, a ação saneadora é nós limparmos da nossa anterioridade vários atos de consequências difíceis. E nesse processo em que nós ainda, tendo as informações do Evangelho há 2000 anos, não sabemos praticar porque não compreendemos, é chegada a hora da doutrina espírita fazer essa revelação. Ela revela, ela rasga os véus que estavam comprometendo a nossa consciência. E de que forma isso se faz? Nos convidando todos os dias ao que Santo Agostinho nos aconselha no Livro dos Espíritos, de que todos os dias nós precisamos ter uma vigilância de vasculhar a nossa consciência e perguntar para nós mesmos se naquele dia eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E se alguma coisa, por mais sutil que seja, me escapou, eu preciso de pronto estabelecer um plano de reajuste, de reparação. Esse hábito espiritual da reflexão, que é o que o Santo Agostinho veio nos mostrar, é todos os dias, no findar do dia, consultar a nossa consciência na intimidade do Espírito que nós somos e levar esse farol luminoso da verdade para iluminar
os recônditos do nosso ser e nessa vasculhação identificar ainda o que amanhã eu já serei capaz de melhorar do que sou hoje. Então a doutrina espírita, ela nos ensina passo a passo a fazermos essa transformação. Resulta daí que muitos cristãos não leem e muitos que leem não compreendem os ensinamentos de Jesus e dizem para nós: é muito difícil. Estamos dizendo com isso que é difícil perdoar, que é difícil amar, que é difícil renunciar, que é difícil estruturar a fé, quando dizemos que as nossas mudanças são difíceis. E resulta daí, diz o Evangelho, que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens, que ainda estamos presos a comportamentos religiosos externos. Os hábitos espirituais é um tema que, porventura, nós ainda vamos desenvolver. Ele começa pelo hábito da prece, que muda a minha sintonia. Aquela prece que expande meus sentimentos e faz com que o meu pensamento atinja a culminância da minha possibilidade evolutiva, o máximo de mim mesmo. E nesse momento da prece, nós atingimos faixas vibratórias de espíritos amorosos responsáveis pelo nosso progresso na Terra. Esse é um hábito espiritual. Outro hábito espiritual é este que Santo Agostinho nos recomenda, que é o hábito de refletir sobre nós mesmos, isento das nossas paixões. E outros hábitos espirituais, por exemplo, de educarmos o nosso sentimento para todas as horas do dia percebermos a dor do outro e disponibilizarmos dos nossos parcos recursos para que o outro possa se sentir beneficiado. E de tanto nós fazermos esse exercício do dever cumprido para com o outro, de doar o que trouxemos de melhor de nós para o próximo, nós vamos incorporando na nossa identidade espiritual estes valores, que não estão estabelecidos, não são espontâneos e automáticos, mas precisam ter uma ação voluntária, até que um dia, com o hábito espiritual, nós possamos doar de sentimentos, compartilhar com o outro dos nossos valores, estender o nosso campo vibratório quando ele já estiver expandido, e a isso chamaremos o ato de servir. Porque o ato de servir é para aquele espírito que renuncia às suas necessidades individuais em detrimento da necessidade coletiva, ou do seu próximo, daquele que o cerca. É isto que Jesus está buscando nos dizer nesse capítulo. Aquele que, portanto, não aproveita essas máximas para melhorar-se, que apenas fica na admiração ou na curiosidade, que não tocou o seu coração, não se tornou menos vão, não saiu do painel da ilusão, estes ainda não compreenderam o Evangelho de Jesus. E temos falado que o compromisso maior nosso da doutrina espírita é de darmos luz ao entendimento. É de fazermos que a compreensão nos toque. É de recebermos vibrações que nos convidem. Por isso que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Que nesse momento da humanidade, nós possamos atender ao chamamento da regeneração e nos tornarmos espíritos dignos de merecermos
este manancial de amor chamado Evangelho. Bom, vamos fazer a nossa prece. Em nome de Jesus, convidamos a todos que nesta hora se vinculam aos nossos corações, para que possamos fazer uma doação de sentimentos vigorosos de compaixão e piedade. Que de nós se desprenda nesta hora eflúvios, energias sãs, na forma de ectoplasma, e que estes amigos espirituais que aqui presentes estão possam condensar essas energias para serem transportadas àqueles de nossos irmãos em momentos extremados de dor. Possamos, Senhor, nesta hora coletiva, estendermos as nossas mãos, estendendo os nossos sentimentos à multidão dos nossos irmãos em humanidade, que se convulsionam em momentos extremados. Nós confiamos, Senhor, que todos estão sendo acolhidos pela sua misericórdia e pelo seu amor, que caravanas socorristas foram arregimentadas por Jesus, para que todos sejam recebidos e aplacados em suas dores. Nós confiamos, Senhor, que aqui estamos para ser úteis e desejosos de servir, nos disponibilizamos, Senhor, para que todos sejam socorridos e aplacados. Que Maria, Mãe de amor e misericórdia, derrame seu véu de luz e de amor para aplacar a multidão dos aflitos. A dor do outro, Senhor, é também a nossa dor. Mas sabemos que a lei justa e sábia se faz e que tudo transcorre conforme os desígnios de Deus. E respeitosamente, Senhor, nos curvamos diante da grandeza do seu amor. Sob suas bênçãos de paz, Jesus amigo, queremos encerrar o nosso singelo evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja.